Quero cumprimentar a amada igreja com a santa paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus, dá uma glória nessa noite. Ele é digno de ser adorado, Ele está acima de tudo e de todas as coisas. Quero, em primeiro lugar, externar a minha gratidão ao Senhor por essa rica oportunidade, a qual Ele me concede, por mais uma vez eu estar aqui, para poder falar da sua santa e poderosa palavra, concernente ao tema que me foi passado, ali no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, no versículo de número 14, aonde diz que o Evangelho do Reino, ele será pregado a todo mundo, para testemunho de todas as nações. E então viria o fim. Virá o fim. Concernente a esse tema, eu gostaria que você abrisse as vossas Bíblias. É uma palavra a qual o Senhor compartilhou em meu coração, testificou. Eu gostaria de compartilhar com a sua amada igreja uma porção desta palavra. Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, somente o versículo de número 1. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Eu estou muito feliz, me sinto muito alegre por poder retornar a esta casa. Pastor Fernando Araújo, Deus seja louvado pela sua vida. Sua esposa, irmã Laíde, Deus seja louvado pela sua vida. O vice, aleluia, pastor Otávio, Deus também seja louvado pela sua vida. Pastor, segundo vice, pastor Evandro, Deus também seja louvado. Também quero louvar a Deus pela vida do pastor Marcelo, evangelista, mas assim, né, o céu nos vê, porque quando a gente faz uma coisa, o reino, eu costumo muito dizer, que para o céu vale muito mais aquilo que você executa do que aquilo que você titula. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Também quero louvar a Deus pela vida de todos os pastores, evangelistas, instrumentistas, adoradores, músicos, todos os visitantes que vieram a esta casa nessa noite, e também pela sua vida. Deus seja louvado. Eu venho acompanhada do meu esposo Otoniel e também de nossa filha Rebeca, que ali estão. Congregamos ali em Paraíba, sobre o nosso pastorado, nosso pastor Ademir Sudário e também o nosso pastor presidente, pastor Natanael. Amém, irmãos? Quando dos irmãos encontraram, vai dizer amém. E vai dizer assim a santa palavra do Senhor: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Somente até aqui vocês podem se assentar, louvando e bendizendo ao santo nome do Senhor. O Espírito Santo. Irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, ainda lá em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículos de número 3 e 4, a Bíblia vai nos dizer que a maior vontade do nosso Senhor, o nosso Deus, é para que nós viéssemos a ser santos. Por que, irmã Michele? Porque Deus é santo, porque o Espírito é santo, porque sagrada é a sua Escritura, por isso santa é a sua palavra, e ela mesma que nos testifica lá em 1 Pedro, capítulo de número 1, lá no versículo de número 13, que a vontade do Senhor, assim como o santo é aquele que vos chamou, sejais vós também santos. É por isso que quando nós olhamos para o início, lá ainda em Gênesis, lá no capítulo de número 17, quando o Senhor vai chamar o homem, a saber, por nome de Abraão, ainda antes de o Senhor evidenciar a sua chamada em sua vida, primeiro ele vai dizer uma coisa, aleluia, o Senhor vai olhar para Abraão e vai dizer: anda na minha presença e ser santo, aleluia, porque, irmã Michele, porque aqui nós entendemos que não há outra forma de nós sermos perfeitos, senão andando na presença do Senhor. Oh, aleluia! E é por isso, queridos e amados irmãos, que se você, assim como eu, se nós temos um firme propósito aqui nesta terra, enquanto estamos vivendo por sobre a face dela, o nosso propósito tem que ser o único propósito como Cristo tinha. E qual era, irmã Michele? O propósito de Jesus era ir para Jerusalém. Aleluia! Por isso que Jesus Cristo veio, aleluia,
É por isso que o maior desejo de Jesus é para que nós viéssemos a ser parecidos com Ele. Às vezes pensamos que não existe uma forma de nos parecermos com Cristo, mas o que a Bíblia nos diz, lá em Salmos de número 115, que é possível sim. Por quê, irmã Michele? Porque ali está dizendo que você se torna parecido com aquilo que você mais adora, que você se torna parecido com aquilo que você mais se entrega. Aleluia. Você já viu um homem por aí que ele é muito materialista? É só você olhar, a vida dele é entregue a dinheiro. Aleluia. Você já viu uma mulher, você já viu um homem em estado de prostituição? Ele passa o dia entregue aos desejos da carne, às paixões insanas desse mundo. Aleluia. Mas o Senhor, Ele está dizendo nessa noite: minha filha, meu filho, quer saber quem você é? Em menos de um minuto a gente consegue responder essa pergunta. É só você olhar para você e perceber em 24 horas do nosso dia ao que nós temos mais entregados. Esse é quem você é. Aleluia. E a gente precisa entender isso, porque a nossa alma, ela é como um pêndulo que foi nos dado de presente pelo Senhor para te transformar, para te tornar parecido naquilo que você mais se entrega. Por isso eu quero louvar a Deus essa noite, porque mesmo em meio às tribulações, meio em menos a tantas lutas, a tantas dores do dia a dia, ainda há um povo separado, lavado e remido, que tem tirado uma hora para poder se consagrar, para poder orar. E é por isso que às vezes ele se torna tão cheio, que a boca pode até não dizer nada, mas a sua vida publica uma vida de Deus aqui. Quando olhamos para o versículo inseridos dentro desse texto, a qual nós fizemos menção aqui nessa noite, e o texto aqui vai dizer que o reino dos céus, ele será semelhante a 10 virgens. Por quê? Porque ainda não foi, mas esse evento, a qual será o maior evento já realizado na face dessa terra, ele vai acontecer. E por quê? Porque será semelhante a 10 virgens, irmã Michele? Porque quando olhamos para a Bíblia Sagrada, o número 10 significa totalidade, algo por completo. Aqui era o Senhor dizendo que para esse evento Ele não fez acepção de pessoas, nem de reinos, nem de raças, nem de tribos e nem de nações, porque aqui na sua palavra vai dizer que este convite, ele está chegando até os confins da face dessa terra. Aleluia. E prova disso é João 3, versículo 16, porque Ele mesmo, o Senhor, amou o mundo. É, igreja do Senhor, não havia caminho para nós, nós não éramos merecedores, mas somente pela sua graça Ele se fez caminho, aleluia, dizendo: todo aquele que crê nele, aleluia, não se perderá, mas alcançará a vida eterna. O convite foi para o mundo todo. O convite, aleluia, numa noite como essa, está sendo alcançado até o ser mais desprezível. Não tem rico, não tem pobre, não tem anônimo ou famoso, não tem alto, não tem baixo. Aleluia, oh glória. E grande verdade é, quando nós saímos dessa porta para fora, se a gente perguntar se alguém nunca ouviu falar de Jesus, nós vamos perceber que todo mundo já ouviu falar dele. Se nós perguntarmos acerca desse evento, todo mundo também já ouviu dizer de um tal evento que vai acontecer. Sim, mas aqui está uma questão. Aleluia, o evento não é para quem ouviu, mas esse evento é para quem?
alguém assim como você, que em uma noite como essa, passou por essas portas um dia, levantou as suas mãos para Ele dizendo: ah, Senhor, eu quero estar lá, Senhor, eu quero participar deste evento, Senhor, aleluia, oh, glória, aleluia, Espírito Santo. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. É por isso, aleluia, que você passou por essas portas. Não, pastora, porque talvez você não tinha algo importante para fazer na sua casa, mas porque nós entendemos que há uma glória que nos atraiu para este lugar, que há uma presença que nos faz entender todos os dias que sem Ele não dá, que sem Ele não temos vida, que sem Ele não temos a alegria da salvação. Enquanto o mundo lá fora está comemorando uma festa de vaidade, de aflição de espírito, nós estamos aqui no Senim porque reconhecemos essa presença, porque entendemos essa graça, porque estamos nessa expectativa deste evento, a qual nós não podemos perder por nada. Porque Jesus breve vem buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Quando olhamos para a Bíblia, no capítulo a qual é o tema deste congresso esse ano, versículo de número 1, a Bíblia vai dizer que Jesus, Ele estava saindo, quando os seus discípulos vão chamar Ele para começar a mostrar a estrutura daquele templo. Quando o Senhor vai dizer: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Logo após o versículo de número 3, Jesus agora está ali no Monte das Oliveiras. Quando os seus discípulos estão chegando até Ele: ah, Senhor, diga-nos quando virão essas coisas, fala-nos acerca do fim. E é por essa razão, é por esse motivo que o nosso Senhor Jesus Cristo, a partir disso, vai deixar uma série de mensagens escatológicas, mensagens que apontariam para os finais dos tempos. E seria necessário, porque a irmã Michele, porque lá em Isaías capítulo de número 24, versículo de número 5, a Bíblia vai dizer que a terra está contaminada por causa dos seus moradores, aleluia, transgrediram as leis, mudaram os estatutos, quebraram a aliança eterna. Por isso aí vem o juízo de Deus. É o Senhor, aleluia, ajuizando a terra. Por isso, segundo as Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 13, é quando o Senhor faz coisas que Ele não quer fazer. Primeiro Ele cerra os céus a um povo que até ora, mas Ele já não responde. Envia o gafanhoto, por isso a fome. E depois vem a peste, aonde a enfermidade assola. Porque Deus é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Está vindo sobre a face da terra um juízo como nunca se houve antes. Aleluia. Isso é como uma metáfora. É como se o Senhor estivesse olhando para uma mulher que estivesse grávida, prestes a dar à luz, aonde, segundo a ciência, ela tem de 60 até 100 contrações até chegar o momento do parto. Aleluia. Por quê? Porque as profecias são como sinais, elas se confirmam nos palcos das profecias. Sinais para Deus são como contrações. Aleluia. É o Senhor dizendo: perto está este grande juízo. Aleluia. Oh, glória. E se você não se alegra com essa notícia, eu quero te dizer, você deveria se alegrar nessa noite e adorar muito ao Senhor, porque a maior alegria e a esperança da sua igreja na terra ainda é a vinda do Senhor. Aleluia. Porque lá em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo de número 10, ali estão os dois únicos motivos que nós estamos vivendo na face da terra. E quais são eles, irmã Michele? Servir a Deus e esperar a Cristo.
Eu vou repetir isso aqui. Só estamos na face dessa terra para servir a Deus e para esperar a Cristo, vírgula, que breve está vindo para nos livrar de uma grande ira futura. Por quê, irmã Michele? Porque lá em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 9, é o próprio Senhor que diz, aleluia, o Senhor não designou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por intermédio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Por isso Romanos 11, é onde o jambuzeiro será arrancado e os ramos originais voltarão para a oliveira. O que é isso, irmã Michele? Eram os jambuzeiros, éramos eu e você que não tínhamos direito da graça. Será arrancado, será tirado com força, será arrebatado. É por isso que a igreja dele sobe lá no capítulo de número 3 e só torna a aparecer lá no capítulo de número 19, aonde, irmã Michele, lá na bodas do Cordeiro. Por quê? Porque Apocalipse 3, versículo de número 10, é o Senhor dizendo, porque assim como guardastes as palavras da minha perseverança, eu, o Senhor, também te guardarei da hora. É lindo porque o Senhor não diz aqui na hora, e nós sabemos que na é dentro e da é fora. É o Senhor dizendo, aleluia, eu livrarei a minha igreja da hora. Oh glória, eu não deixarei com que a minha igreja passe pelo pior momento da tribulação que se aproxima. E eu não estou aqui dizendo nessa noite que a sua igreja não será perseguida. Eu não estou aqui dizendo que nós não veremos guerras. Eu não estou aqui dizendo que nós não veremos fome. Eu não estou aqui dizendo que nós não contemplaremos pestes e enfermidades. Assim como aquele povo de Israel era escolhido, mas tiveram que suportar todas as pragas. Mas lá no finalzinho, é o Senhor dizendo para a sua noiva, lavado e remido, para todo aquele que perseverar até o fim. No pior momento, para os meus escolhidos, haverá escape e também livramento. Por isso vale a pena permanecermos fiéis. Por isso vale a pena, aleluia, perseverarmos em adoração e santidade a Ele. Aleluia. É claro que entendemos que o Senhor nosso Deus, quando Ele vem com juízo, aleluia, Ele não poupa. Ele não poupa aqueles que não tiveram comunhão e aliança com Ele. Porque lá em 2 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 5, 6 e 7, a Bíblia vai dizer que Ele, o Senhor, não poupou o mundo antigo, mas antes livrou o pregoeiro da sua justiça, chamado Noé, porque tinha uma vida santa e reta diante do Senhor. O Senhor não livrou a Sodoma e Gomorra, mas antes tirou a Ló. Por que, irmã Michele? Porque todas as vezes que o Senhor vem para sancionar juízo coletivo na face dessa terra, primeiro Ele tira os seus. Está chegando uma tribulação, está chegando aqui um juízo de Deus, está chegando uma aflição, irmãos, que nós não queremos estar, aleluia, na pele de quem estiver aqui quando isso acontecer. Ó glória, Espírito Santo, hoje vamos ver, todos os sinais já estão se cumprindo, mas tem um que não tem como não ser dito nessa noite, acerca de Israel. Eu não poderia deixar aqui de falar, porque, irmã Michele, porque Israel é o relógio escatológico de Deus. E um dia foi o próprio Senhor que olhou para a nação de Israel e disse: eis que Israel vai deixar de ser nação,
Mas quando muito tempo se passar da face dessa terra, eu, o Senhor, tornarei a trazer Israel como nação. E realmente muito tempo se passou, 1000 anos se passaram. Mas quando, aleluia, ele diz: passarão céus e terra, mas as minhas palavras não vão passar. Quando foi em 14 de maio de 1948, lá vem o Senhor trazendo Israel como nação. E o que tem isso, irmã Michele? Quando o tempo já se passou de quando Israel tornou a ser nação, ora, 14 de maio, a qual com o voto de Minerva, através da vida de um brasileiro. É por isso que o Senhor ama a nossa nação, porque é Ele quem diz: Israel, amarei quem for a favor de ti, mas ai daqueles que vierem contra ti. E esse homem foi, eu creio que a pedido do nosso próprio Deus, e testificou de Israel tornar como ser nação. De 1948 até o dia de hoje, irmã Michele, quanto tempo se passou? 78 anos à face dessa terra, para esta geração. E aí a gente se faz uma pergunta: quanto tempo dura uma geração na face dessa terra? Ora, Salmo 90, versículo de número 10. O tempo de uma geração na face dessa terra é de 70 a 80 anos. Versículo. E o que vem depois disso? Um períodozinho assim, chamado de enfado e também de cansaço. Não sei se 2 anos, se 5 anos, se 10 anos. E o que tem isso, irmã Michele? É para quando a gente olha para o tema desse congresso, não tem como a gente não contemplar. Em Mateus capítulo de número 24, lá no versículo de número 32, quando o Senhor diz: quando os seus ramos, mas quando os seus ramos tornarem, aleluia, a se renovar, e também as suas folhas começarem a brotar, sabeis que está próximo do verão. Versículo de número 33. Da mesma forma, sabeis que também a vinda dele está próxima, e que ele, o Senhor, já está às portas. Porque, versículo de número 34, ele quem diz: e não passará, e não se acabará esta geração, até que eu, o Senhor, volte. Ei, olhe para cá, o Senhor não diz estas plural, o Senhor diz esta geração no singular. Que isso, irmã Michele? Você está querendo dizer, aleluia, eu quero te dizer o quê? É qual geração que está se falando? Ora, a geração da figueira. Nós bem sabemos que Israel tem 3 símbolos que o representam em 3 âmbitos: no espiritual, no nacional e também no religioso. E quais são elas? A oliveira, a videira e também a figueira. Mas a figueira é o símbolo que representa o povo, é o símbolo que representa a nação de Israel. E o Senhor está dizendo para esta geração: eu digo que ela não se acabará até que tudo aconteça. É isso, irmã Michele. Você está querendo dizer que Jesus volta em 2 anos? Eu não. Mesmo porque dia e hora ninguém sabe. Mas ele disse, pastor, que pelos meus sinais, os meus escolhidos, a minha igreja saberá quando está próximo a vinda do Senhor. Aleluia! Enquanto o mundo lá fora e outros países cantam lá na música da carne, há uma igreja aqui reunida que continua adorando Ele, que continua cantando o hino. Não sei cantar, mas é mais ou menos assim, né, irmã? Eu não sei da hora,
próximo. Está próximo, igreja. Está tão próximo esse dia. Muito mais perto do que nós possamos imaginar. E a gente consegue compreender melhor isso quando nós olhamos para as 7 cartas que estão registradas lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, aonde João vai revelar acerca das coisas que viu, das que ele vê, e também acerca das coisas que virão. Ali, aleluia, há uma exortação para a sua igreja perseverar até o fim. Porque, irmã Michele, porque essas 7 cartas endereçadas às igrejas da Ásia, ali há uma estrutura de texto, aonde cada igreja representa um período sobre a face da terra. Ora, quando nós olhamos para a igreja de Éfeso, a igreja do século I, ora, a igreja vitoriosa. Depois veio a igreja do século II, a igreja de Esmirna, século II e século III, representa a igreja mais perseguida de todos os tempos. E depois o que veio, aleluia, veio a igreja de Pérgamo, e o que tem ela representava a igreja popular, século IV e século V. E o que acontecia ali, irmã Michele? Ali era o imperador romano que favorecia favores dentro da igreja, mas em troca disso ele pediu algo. E o que foi? Para que as imagens viessem a ser introduzidas dentro do templo santo do Senhor. Aleluia. E o interessante é que hoje nós vemos tantas imagens dentro de templos, mas é interessante, pastor Fernando, porque nem a Bíblia deles, se você olhar de Gênesis a Apocalipse, não tem o nome de nenhuma imagem, não tem o nome de nenhum santo, porque nós só adoramos um que é santo, que vive e reina para todo sempre. É porque eles adoram as imagens, irmã Michele. Eu creio que é porque ainda não leram João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque lá em Êxodo, capítulo de número 20, é o nosso Senhor e Salvador quem diz: não tereis para ti imagem alguma, nem do que existe no céu e nem na terra. Mas quando me adorardes, quando me buscares apenas em nome do meu Filho, o único que é santo, o único que vive e reina para todo sempre. Aleluia. Passou-se a igreja de Pérgamo, e lá vem Tiatira, a igreja do século de número 6 até o século de número 15. Caiu-se o imperador, levantou-se o papado. E o que ele fez, irmã Michele? Proibiu a leitura da Bíblia. É por isso que hoje muitos vivem numa ignorância, porque sem conhecer a palavra não há verdade. Aleluia, sem conhecer a palavra não há verdade. Lâmpada para os meus pés, Senhor, é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Purifica-nos, Senhor, a verdade. A tua palavra, Senhor, é a verdade. Buscai e examinai as minhas escrituras, para que possais ter vida eterna, porque são elas que de mim testificam. Aleluia. Foi aqui, com a proibição da Bíblia e com o impedimento da doutrina dos primeiros apóstolos, aqui começou-se então o culto aos mortos, a extrema unção e também a adoração a Maria. Este foi o pior tempo da igreja sobre a face dessa terra. E para ela o Senhor tem um recado nessa carta: eis que tenho contra ti, que tenha ensinado os meus filhos a adorarem aquilo que o Senhor abomina. Arrepende-te enquanto há tempo. Quando essa igreja passou, depois desse tempo, período de tão escuridão, lá vem a igreja de Sardes, a igreja do século 16, 17, 18. E louvado seja Deus por isso, porque, irmã Michele,
porque rompeu-se com o paganismo. Ali veio a reforma protestante. E porque louvado seja o santo nome do Senhor, porque foi aqui que se deu abertura para a igreja mais amada do Senhor sobre a face da terra. E o que veio lá? A igreja do século XIX e século XX, a igreja de Filadélfia, a igreja amada, a igreja fervorosa, a igreja pentecostal. Foi ali que o amor voltou, foi ali que os dons voltaram, foi ali que voltaram as línguas, foi ali que começou o batismo com o Espírito Santo. Aleluia! O interessante é que quando a gente olha para a geração de hoje, a gente nunca teve, igreja do Senhor, tanto conhecimento sobre a face dessa terra. Nunca houve tanto texto, contexto, hermenêutica, aleluia. E conhecimento não é bom, irmã Michele, até é bom, mas a gente precisa entender que conhecimento não despedaça jugo. O que despedaça jugo ainda é a minha unção. E quando você busca, há um céu que se abre e a manifestação dele desce na casa. Aleluia! Porque essa igreja aqui, no século passado, eles não tinham nem conhecimento. Mas quando oravam, a igreja era encharcada pelos sinais e pelos milagres no meio dela. Oh, aleluia! Oh, glória! Oh, Espírito Santo! Mas Michele, por que o Senhor não tem mais visto sinais e milagres? Porque a minha igreja não tem cumprido com o ofício. A gente precisa entender que a gente não faz nada, quem faz é Ele. Fomos chamados para ser representantes e não substituto. E o que um representante faz, ele cumpre ofício. E quando a gente cumpre, ele vem e faz o sobrenatural acontecer. Aleluia! Nós saímos da rasura. Aleluia! Essa era a igreja perfeita. Mas Satanás tentou entrar em cena com o quê? Aleluia, tentando frustrar os planos de Deus. E o que ele fez, irmã Michele? Ele trouxe junto com esse tempo um adágio pentecostal. Pastor Fernando, eu nem conhecia Cristo ainda, mas lá onde a gente morava, lá no sul, pequena, a gente já ouvia ele. E qual era, irmã Michele? Quem era do mundo, aleluia. Oh, glória. Por que se ouvia nas ruas? Se ouviu dizer o quê? Que 1000 passarão, mas 2000 não chegarão. Não era assim? Quem já ouviu isso aqui lá atrás? A gente era cansado de ouvir, pastor. Então quem era do mundo, como a gente que não servia o Senhor, a gente achava que o mundo ia acabar. E quem era de Cristo achava que Jesus ia voltar, pastor. Essa era a palavra. Ei, tudo foi colocado nessa fé. Grande foi a empolgação. Teve gente que vendeu tudo. Teve crente que vendeu tudo porque achava que naquela noite o Senhor viria. Mas grande foi a decepção. E por quê? Porque 2000 não só chegou, como ele passou. E por que eu falei que depois daquele sinal de quando Israel voltasse a ser nação? Porque foi a partir dali, dessa geração ter iniciado, que tudo mudou na face da terra. O Jesus não voltou. Grande foi a decepção. Enquanto muitos lá fora, a apostasia foi grande. Porque enquanto muitos lá fora se desviaram, muitos dentro da própria casa do Senhor se esfriaram. Aleluia! O amor do mundo tem se esfriado. A ciência tem se não aumentado, mas multiplicado. Tudo tem acontecido. É o Senhor dizendo: os ponteiros se aproximam no relógio escatológico do Senhor. Aleluia! E com isso, até aquela igreja fervorosa, amada, pentecostal, teve que dar lugar para a igreja do século 21.
A igreja de Laodiceia, uma igreja morna, apática, acomodada e autossuficiente dos dias atuais, trocou-se a mensagem do céu pela teologia da prosperidade, porque o que a gente vê hoje por aí são tantas igrejas inchadas. Hoje é o tal do fast food evangélico, entre, receba e leve. Mas o Senhor nesta noite ainda contempla uma igreja lavada, que não trocou a mensagem do céu pela teologia. Laodiceia, você sabe o que é Laodiceia? É a igreja governada por homens. Aleluia. Mas eu garanto que nessa noite tem alguém com o dedo fechado, querendo pedir uma oportunidade para dizer: ah, irmã Michele, mas eu não sou Laodiceia. Ah, pois bem, eu ainda sou Filadélfia. Louvado, engrandecido seja o santo nome do Senhor. É por isso Mateus 25, é por isso que o Senhor está dizendo: eis que eu venho buscar a minha igreja dentro de outra igreja. Filadélfia sobe, Laodiceia fica, a igreja avivada vai, a morna fica, a amorosa sobe comigo. Aqui não tem mais compromisso, vai ficar. Apocalipse 22, versículo de número 14. Bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que possam ter direito da porta e habitar na cidade santa comigo. Porque no casamento judaico são duas classes. Aleluia. Você sabia que hoje tem o padre ou o pastor que oficializa a cerimônia? Mas lá no casamento judaico tinha não. Por que, irmã Michele? Porque independente de eu estar aqui nessa noite pregando, de você estar aqui adorando, de você estar liderando, é só daqui a pouquinho que a gente vai saber se a gente é ou se a gente nunca. Porque não é o externo, é o interno. Não é a lâmpada, é o azeite. Não é carisma, é o caráter. Quem tem preço já se vendeu, mas quem tem valor ainda tem princípio. E aqui a gente entende que o evangelho, ele até tem o poder de arrancar o cristão do mundo, mas somente uma vida de santidade é que tem o poder de arrancar o mundo de dentro do cristão. Aleluia. Não se distraia, igreja. Não se distraia, igreja. É tempo de não distrairmos, igreja. Aí o Senhor me faz lembrar agora de uma conversa. Eu não sei se está lá em Lucas 10, 38. Quando uma serva chamada Maria, ela está até na casa. Aí quem está chegando na casa? O Senhor da casa. Aí lá na casa, ela até está chamando ele de Senhor. Aleluia. Mas quantos, aleluia, o Senhor não está dizendo essa noite como disse para ela: porque andais tão afadigados com tantas coisas, com tantas aflições e vaidades desse mundo, se somente uma delas importa. Ah, Maria, eu nem te digo que muitas, somente uma coisa é necessária, que você possa ainda escolher a melhor parte. Porque quantos não estão dentro da minha casa dizendo: Senhor, Senhor, mas amanhã já estão correndo lá fora
brigando por causa de um status em Babilônia, quando a palavra do Senhor para eles é Apocalipse 3, versículo 18: aconselho que de mim compre ouro, para que possa te enriquecer, veste para que te vista, e colírio para que possa enxergar aquilo que ainda é essencial ao reino. Porque lá no casamento judaico, o noivo, quando ele fazia um pacto, uma aliança, ele pagava o dote. Por amar tanto ela, ele pagava o dote antecipado. Aí o noivo tinha um prazo de 30 dias para buscar a noiva, mas não tinha hora nem dia. Não tinha nem hora nem dia. Aleluia! Oh glória! Espírito Santo. Não tinha hora nem dia para poder buscar ela. Por isso é o Senhor dizendo: não se distraia, porque o tempo já está determinado. Hora e dia a gente não sabe, mas eis que está assim. Eis que só falta isso. O problema é que hoje em dia a igreja do Senhor diz que é o que está escrito ali, que nós somos peregrinos numa terra. E o que faz um peregrino numa terra estranha? Ele faz tudo para o reino dele, e o resto ele dá para o lugar aonde ele. E nós faz o quê? Nós dá tudo para esse lugar, e o resto nós dá para quem? O reino. Porque antigamente um escolhido do Senhor, ao acordar pela manhã, aleluia, ele se prostrava e ele dizia: Espírito Santo, o que nós vamos fazer juntos hoje? Hoje não são mais joelhos que se prostram, mas mãos que apalpam. Quem me ligou, quem não me ligou, quem deixou de me ligar. E aí a gente sai correndo, porque a hora é corrida mesmo. Escova o dente e diz: Senhor, depois eu te busco. Isso é quando sobra tempo para depois eu te busco. Quem é dona de casa aqui? A gente acorda, a gente quer fazer o melhor para casa, sim ou não? A comida é a melhor, o tratamento é o melhor, o móvel a gente quer comprar o melhor. Aleluia! Quem tem carro, meu carro, cuidado com o carro. Quem tem empresa, então nem se diz. Se pra gente a gente já quer o melhor, imagina pro patrão. Tem que ser tudo perfeito. Mas eu venho aqui nessa noite, debaixo da autoridade de Deus, para te dizer: ei, cuidado, a casa vai ficar, e vai ficar muita gente dentro da casa. O carro vai ficar, a empresa vai ficar, e vai ficar muita gente dentro da empresa. Peregrino numa terra estranha, sacerdote que vão passar a vida com ele, eterna. Ei, se você não tem nenhuma hora para tirar do seu dia, como você pode bater no aleluia, para dizer que vai ficar com ele uma vida eterna? Eu brinco, aleluia, as pessoas acham que é brincadeira, mas não é. Eu digo sempre que a gente costuma dar um sanduíche gelado para Jesus no final de semana. Como assim, irmã Michele? A gente almoça, a gente tem quantas refeições? Quantas refeições? E quando a comida é boa, a gente? Mas para Jesus, a maioria, eu não estou dizendo, eu não sei aqui, pastor Fernando, se aqui tem, mas a maioria que se diz igreja de Cristo, a maioria tem entregado um sanduíche gelado para Jesus no final de semana. Por quê, irmã Michele? Porque a maioria só vai na igreja uma vez na semana. Quando vai, chega atrasado. Quando chega, quer colocar a conversa lá do lado de fora. Quando entra, quer ir no banheiro, quer beber água, não sei. Aí, aleluia! Quando a gente senta, a gente repara muito mais naquilo que sobe do chão para o altar
do que aquilo que está descendo do céu para o altar. Aí depois, em 20 minutos de palavra, a gente quer que o céu abra, que Deus desça, que mundo fale, que paralítico ande. Ei, não vai acontecer. Trocou-se a busca da presença pela falta da reverência. É tempo, igreja minha, de voltarmos à essência da adoração. Porque perto está a minha vinda. É tão perto, igreja, olhe para cá. É tão perto porque lá em Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 3, o que tem lá? Lá nós vamos contemplar algo lindo. E o que tem lá? O bom samaritano, que era Jesus, que pagou para o hospedeiro. Quem é? O Espírito, para cuidar do homem ferido, que é a minha igreja. Onde? Lá na hospedaria, que é no templo. Aleluia, aleluia. E quanto ele pagou para o hospedeiro? 2 denários de salário. Quanto? É um denário de salário. É um dia de trabalho. 2 denários são 2 dias de trabalho. Ele pagou 2. Ele não pagou 3. Mas ele disse algo lindo: se passar, só se passar, eu acerto contigo quando eu vou. Aí a gente entende que, pastor, um dia para Deus são como 1000. 2 dias para Deus são como 2000. 1000 já passou. 2000 já passou e chegou. É Deus dizendo: igreja, nós já estamos numa mais. Nós já estamos numa mais. A qualquer momento, a qualquer hora, aleluia. Eu encerro aqui a minha oportunidade. Aleluia. Glória. Glória. Aleluia. Glória. No casamento judaico, o noivo amava tanto a sua noiva. Nós íamos aqui nessa noite para entregar o que para ele? Uma festa. Porque nós estamos em um tempo de celebração. E o Senhor nos tirou de um tempo de escravidão, nos resgatou para Ele. E nós estamos em um tempo de celebração até o dia que Ele volte. Estamos em festa nessa noite. Mas quem mandou o presente foi o Senhor. Lá no casamento judaico, pelo noivo amar tanto a sua noiva e não queria que ela perdesse o evento por nada, Ele mandou um presente para ela antes. O que Ele mandou, irmã Michele, está nos textos. Aleluia, São Mateus, capítulo de número 25, versículo de número 6. Aleluia. O que ele fez lá? Ele enviou o seu melhor amigo. E essa palavra é só para quem ainda conhece a voz do amigo. A voz do seu amigo, doce Espírito Santo. E o que ele está dizendo para a sua amada, aleluia. Eis que aí vem o noivo. Eis que tão cedo ele vem. Eis que breve ele vem buscar a sua amada. Por isso a você, aleluia, que tem pagado um alto preço para não perder esse evento nem por nada, que tem sofrido tantas dores, calúnias, levantes, difamações, a você que tem sido desprezado, rejeitado, eu quero te dizer, Ele te diz algo nessa noite, o que Ele diz para um filho muito amado, no seu último capítulo e lá no último versículo:
Depois de tendo feito tudo, ele disse: continua ainda assim, filho muito amado. Continua ainda assim, filho muito amado. Porque daqui a pouquinho eis que eu estou voltando. Eu vou te entregar, aleluia, o teu galardão. E você vai receber de mim a tua herança, aleluia. A você que é visitante nessa casa, nesta noite, para você eu quero te dizer só uma coisa. Debaixo da autoridade do Senhor, a você que nos alcança através dessa mídia, ei, que não conhece a Cristo, que ainda não levantou a sua mão para aceitar esse convite, eu quero te dizer, ei, perca tudo na sua vida, perca amigos, que a porta se feche, que a enfermidade chegue, mas não se aparta da presença. O que te aguarda é algo muito grande. O que nós espera não é qualquer coisa. Para alguém matar alguém por causa disso aqui, se não fosse verdade. Ai, é por isso que a aflição é grande. É por isso que a dor é intensa. Mas o Senhor te diz: pior que seja a sua tribulação, ela nunca vai se comparar àquilo que o Senhor tem preparado para ti. Não negocie, não troque por nada, aleluia. Ai, irmã Michele, mas eu quero o mundo. Ai, eu ainda quero o mundo. Aí deixa eu te falar, quem em algum momento da nossa vida nunca quis o mundo? Eu queria pedir permissão, pastor Marcelo, pastor Fernando. Eu pedi para a igreja adorar o Senhor com um hino no final, se for possível. Pode se preparar, aleluia. Às vezes a gente quer sucesso. Quem em algum momento da nossa vida não quer um sucesso? Às vezes a gente pensa assim: eu quero ser assim, eu quero chegar ali, dali eu chego lá, tanta gente vai me conhecer. Sim, esse é sucesso. Mas eu quero te dizer que aos olhos do reino, o maior sucesso ainda é um só. É quando você chegar daqui a pouquinho diante de muitos homens, irmãos, não, diante de um único homem, ele olhar dentro dos seus olhos e ele dizer: eis que eu te conheço, o seu nome está aqui, escrito no livro da vida. Vinde, bendito de meu Pai, vinde, bendito de meu Pai. Já está tudo pronto. Coloque-se de pé nessa noite. Já está tudo preparado. Há uma mesa posta, há uma mesa pronta e há um lugar para você nessa mesa. Aleluia. Dizendo que já vem a salvação. Estes são dias de Elias,
vez. E estes são os dias de Moisés, justiça reinando outra vez. E estes são os dias de hoje, o mundo vive em escravidão, mas nós somos os pregadores, Anunciando a volta do Rei. Ele vem, brilhando como o sol, quando sobre as nuvens a trombeta posso ouvir. Grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Estes são os dias de Ezequiel, os ossos voltaram a viver. E esses são os dias de Davi, erguendo um templo de louvor. E estes são os dias da ceifa, os campos já brancos estão, e nós somos trabalhadores, realizando a colheita final. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens, a trombeta eu posso ouvir. Grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens, a trombeta eu posso ouvir. Grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Não há Deus como Jeová. 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 Não há Deus como como o sol, voando sobre as nuvens, a trombeta eu posso ouvir. O grande coral, dando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Grande coral, dando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Glória a Deus. Aleluia. Nesse mundo em conflito, quem dirá as verdades de Deus?